Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o mais novo lançamento de Graphic MSP. Eu estou falando de Mingau Apego, então sem mais delongas, e bora lá! Antes de falar do material em si, quero conversar com vocês um pouco sobre o que é esse selo Graphic MSP. Esse é um projeto editorial que foi idealizado pela Maurício de Souza Produções e publicado, obviamente, pela Panini Comics. O Sidney Guzman é o roteirista e editor da MSP, que é responsável por este selo. A coleção teve seu início no ano de 2012 com a publicação de Astronauta Magnetar, que foi produzido pelo Danilo Beirute, e a HQ chegou a ganhar diversas premiações, incluindo o troféu HQ Mix de 2013, e vale ressaltar que o material vai ganhar uma série produzida pela HBO Brasil. Com uma proposta diferenciada, essa coleção consiste em trazer histórias singulares dos personagens da MSP, escritas e ilustradas por artistas brasileiros dos mais diversos estilos, apresentando dessa forma uma nova perspectiva com relação aos personagens da turma. As edições de Turma da Mônica, intitulada de Laços e Lições, ganharam filmes live action, sendo o primeiro lançado em 2019 e o segundo lançado no final de 2021. E com isso podemos notar que esse é um projeto que trouxe e traz bons frutos para o estúdio. Bem, com relação à criação do personagem Mingau, que está presente nas histórias da turma há um bom tempo, ele fez sua estreia junto com a criação da revista da Magali, em 1989, e antes ele era conhecido apenas como o Gatinho da Magali. A edição seguinte da revista apresentou um concurso para a escolha de um nome para o gato, e o prêmio consistia em um gato persa de verdade. Dentre as 20.000 cartas, 65 crianças sugeriram o nome Mingau, e todas essas crianças foram convidadas para uma festa no Play Center de São Paulo, e ao final do passeio foi realizado o sorteio para ver quem iria ganhar o gato persa. E a vencedora final foi uma menina paulista de 8 anos chamada Janaína Graciana Silva. E dessa forma, na edição 6 da revista da Magali, na história intitulada de Enfim, um Nome, o gato da personagem passou a ser oficialmente chamado de Mingau. Dá para perceber que essa foi uma estratégia muito bem pensada. Com o tempo, o Mingau passou a ganhar mais destaque e novas características dentro das histórias da Turma da Mônica. Mingau é a típica imagem do gato, contendo características como mimoso, convencido, ciumento, malicioso, irreverente, fanfarrão e com um gênio bem forte. Muito mimado pela dona e apegado às suas coisas, o felino protagoniza ótimas histórias ao lado de Magali. Inclusive essas histórias são as minhas favoritas de Turma da Mônica, acho que elas funcionam muito bem. Inclusive existe um almanaque temático da turma que só contém histórias com Magali e Mingau. Deixo muito recomendada essa HQ para vocês lerem depois e ver como funciona muito bem essa dinâmica entre eles. E todas essas características do personagem são mantidas em sua primeira Graphic MSP. Com relação à responsável por produzir essa Graphic MSP do Mingau, Ana Cardoso nasceu no ano de 1987 em Minas Gerais, Belo Horizonte. Graduada em Artes Visuais pela UFMG, em 2014 começou a trabalhar como ilustradora e quadrinista. Dentre os seus quadrinhos, um dos mais conhecidos é o chamado Quando Você Foi Embora, publicado no final de 2018 pela editora Balão Editorial. Essa também é uma história que envolve animais de estimação, e neste caso é um cachorro. O trabalho rendeu a ela uma indicação ao Prêmio HQ Mix na categoria de Artista Revelação. Já como ilustradora de livros infanto-juvenis, ela participou da produção de obras como Olhos de Jabuticaba, publicado em 2015, e Carol Cabelos de Caracol, publicado no ano de 2019. Dada toda essa introdução, vamos agora de fato falar sobre a Graphic MSP do personagem. Anunciada na Comic Con de 2021, o material foi lançado agora neste mês de dezembro na Comic Con de 2022. E essa se trata da 36ª Graphic MSP. Por meio da perspectiva do Mingau, no início da história, vamos acompanhar um pouco do seu cotidiano no bairro do Limoeiro, como as suas caçadas por ratos, confusões com Bidu e, claro, o dia a dia na casa de Magali e seus pais, Dona Lina e seu Carlos. Por meio dessas pequenas cenas do cotidiano, podemos observar em Mingau comportamentos comuns entre os gatos,
como o fato de preferir dormir em caixas de papelão ao invés de dormir na nova cama. No entanto, essa rotina vai ser interrompida a partir do momento em que Mingau foge de casa ao seguir uma borboleta e chega até o parque do bairro, e por lá ele vai se deparar com uma forte chuva, e é justamente nesse momento que ele vai encontrar uma garotinha chamada Maria, que supõe que o felino está desabrigado e decide o levar para sua casa. A partir disso, começará a jornada de Mingau e Magali na busca de um reencontro. Essa é uma história que busca demonstrar a forte ligação que há na relação entre Magali e Mingau. Para quem tem um pet em casa, facilmente vai se identificar com o material. Isso porque ele demonstra situações que acontecem ou podem acontecer no cotidiano de quem cuida de um animal. E é por meio dessa simplicidade do cotidiano que essa HQ se destaca. É uma história simples, mas que cumpre o seu papel de gerar uma identificação, emoção e transmitir uma mensagem muito bonita no final. Não espere aqui uma Graphic MSP inovadora, aliás, ela é uma história que esbarra em diversos clichês. No entanto, isso não acaba sendo um demérito. Ana consegue muito bem utilizar esses clichês de forma eficiente. Também não posso deixar de destacar as referências, com a menção de um certo acontecimento da Graphic MSP Turma da Mônica Laços, e participações especiais que estão presentes na história, como a aparição da Milena e sua mãe, Jeremias e seu cão, que em certo momento tem um breve diálogo com Mingau, e claro, não poderia me esquecer do Bidu, que praticamente inaugura a HQ em uma cena ao lado de Mingau. Já com relação aos desenhos, Ana consegue fazer com que eles dialoguem diretamente com o roteiro, tornando essa uma HQ que de certa forma fala por meio das expressões, gestos e cenários ilustrados. E como é descrito em um dos textos extras presentes nessa edição, Mingau Apego foi quase todo produzido de forma digital. Uma das únicas coisas feitas à mão foram algumas anotações relacionadas ao roteiro e os primeiros esboços dos personagens. Ana trabalhou com um programa chamado Software Clip Studio nas 3 primeiras etapas do processo, ou seja, esboços, desenho e arte final. Já a colorização foi feita no Photoshop, concluindo com uma história tocante e desenhos que contam com uma sensibilidade única. Mingau Apego se tornou uma das minhas melhores leituras do ano, mas sou suspeito a falar isso porque essa é uma HQ que espera muito tempo. Além disso, sou dono de um felino que também se chama Mingau, ou seja, a identificação foi instantânea, e apesar de sim ser uma boa HQ, ainda assim ela conta com certos poréns, com destaque ao seu final, que é extremamente abrupto, e deixa aquela sensação de que havia a possibilidade da história ter sido melhor desenvolvida. Eu noto que isso é algo que acontece na maioria das Graphics MSP. Creio que se essas histórias tivessem mais páginas, o desenvolvimento e certos acontecimentos seriam muito melhores aproveitados. Com relação ao formato da HQ, ela continua vindo com 100 páginas e 2 versões, a versão capa mole, que é essa que eu comprei, e a versão capa dura. A capa mole custa R$ 39,90, já a versão capa dura custa R$ 59,90. Elas têm um tamanho bem grande de 19 por 26 centímetros. E ao final da revista temos diversos textos extras que falam um pouco da produção desta HQ. Eu acho que é muito válido vocês fazerem a leitura deles depois. Confesso que a minha parte favorita é sempre ver o processo de criação da capa. No caso dessa, eles falam que estavam buscando uma capa que trouxesse um pouco dessa relação, esse vínculo que existe entre Magali e Mingau, que correlacionasse com o título, né? Apego. Enfim, apesar de não ser uma história cheia de reviravoltas ou ser a HQ mais inovadora que você vai ler, acho que Mingau é uma leitura muito válida, principalmente se você é dono de um gato, e isso vai gerar uma identificação ainda maior com a história. E eu deixo sim a minha recomendação desse material para vocês. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Digam aí embaixo nos comentários se você já leu essa Graphic MSP ou tem interesse em ler. Qualquer dúvida ou observação ao vídeo, fiquem à vontade para realizarem nos comentários. É isso, até uma próxima e tchau!